Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura, 21 de dezembro de 2023. Iremos ler o capítulo número 17. E para iniciar, como sempre, nós vamos começar rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Lembre-se que eu já recomendei a vocês a sempre pedir a intercessão de Nossa Senhora. Essa oração ela tem sido muito valiosa para o meu cotidiano enquanto estudante, porque é que todos nós sempre estamos na busca do conhecimento, né? Sempre a gente está na busca da verdade e parece um novelo que a gente vai desenrolando e aí ele vai desenrolando e tirando os nós, e aí a gente vai chegando em determinadas situações que nós ficamos realmente, como diz Dom Marcel Lefebvre, perplexos, né? Hoje eu creio que toda a Igreja Católica está perplexa, mas essa perplexidade já iniciou lá atrás, no Concílio do Vaticano II, que é que eu vou fazer esses comentários no final do livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, você que está aqui inscrito no meu canal, volte lá atrás. Veja a leitura do livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. O Padre Sertilanges, ele sempre nos dá vários conselhos. Dentre os conselhos que o Padre Sertilanges nos dá, sempre estar buscando a verdade. Sempre. A nossa vida é sempre na busca da verdade. E essa verdade é Cristo. É o Verbo encarnado. E nossa meta é o céu. Nascemos para o céu. Eu já falei aqui muitas vezes no Clube do Livro que quando eu descobri isso, aí você começa a ter uma mudança de atitude, uma mudança de postura, você já começa a ter comportamentos diferentes na sua vida mesmo, no seu cotidiano. Então vamos lá iniciar. Vou projetar aqui na tela, como de costume. Capítulo 17. É bem o modernismo que mina a igreja do interior, em nossos dias, como ontem. Tomemos ainda na encíclica Pacendi alguns trechos correspondendo ao que estamos vivendo. Desde o momento em que seu fim é inteiramente espiritual, a autoridade religiosa deve despojar-se de todo este aparato exterior, de todos esses ornamentos pomposos pelos quais ela se dá como um espetáculo. Nisto, eles se esquecem que a religião, se ela pertence propriamente à alma, apesar disso, não se confina a ela, e que a honra prestada à autoridade recai sobre Jesus Cristo, que a instituiu. É sobre a pressão desses dizedores de novidades que Paulo VI abandonou a tiara, que os bispos se despojaram da batina roxa e mesmo da batina negra, assim como de seu anel,
que os sacerdotes se apresentam em traje civil e, na maior parte do tempo, numa postura voluntariamente negligenciada. Não são somente as reformas gerais já postas em obra ou reclamadas com insistência que São Pio X mencionou como sendo o desejo maníaco dos modernistas reformadores. Vós os reconheceis nessa passagem. No que toca ao culto, eles querem que se diminua o número de devoções exteriores ou ao menos que se lhes detenha o crescimento. Que o governo eclesiástico se transforme numa democracia, que se dê uma parte no governo ao clero inferior e mesmo aos leigos. Que a autoridade seja descentralizada. Reforma das congregações romanas, sobretudo das do Santo Ofício e do Índice. Há, enfim, que, fazendo eco a seus mestres protestantes, desejam a supressão do celibato eclesiástico. Vedes que as mesmas reclamações são formuladas hoje, e aí não há nenhuma imaginação nova. Para o pensamento cristão e a formação dos futuros sacerdotes, a vontade dos reformistas no tempo de Pio X era o abandono da filosofia escolástica, que devia ser relegada à história da filosofia entre os sistemas caducos, e eles preconizavam que se ensine aos jovens a filosofia moderna, a única verdadeira, a única que convém nos nossos tempos. Que a teologia dita racional tenha por base a filosofia moderna, a teologia positiva por fundamento a história dos dogmas. Neste ponto, os modernistas obtiveram o que queriam, e mais ainda. No que se tem em lugar de seminário, ensina-se a antropologia e a psicanálise. Marx, em substituição a Santo Tomás de Aquino. Os princípios da filosofia tomista são rejeitados. O proveito de sistemas incertos, dos quais eles mesmos reconhecem a inaptidão para dar conta da economia do universo, uma vez que propulsionam a filosofia do absurdo. Um revolucionário desses últimos tempos, sacerdote trapalhão, muito escutado pelos intelectuais, que colocava o sexo no centro de tudo, não receava declarar em reuniões públicas. As hipóteses dos antigos do domínio científico eram puras asneiras, e é sobre tais asneiras que Santo Tomás e Orígenes apoiaram seus sistemas. Ele caía logo depois do absurdo, definindo a vida como um encadeamento evolutivo de fatos biológicos inexplicáveis. Como o sabe ele, se é inexplicável? Como um sacerdote, acrescentaria eu, pode pôr de lado a única explicação? Quem é Deus? Os modernistas seriam reduzidos a nada se devessem defender suas elucubrações contra os princípios do doutor Angélico, as noções de potência e ato, de essência, de substância e de acidentes, de alma e de corpo e etc. Eliminando estas noções, eles tornavam incompreensível a teologia da igreja e, como se lê no motu próprio Doctoris Angelici, disto resulta que os estudantes das disciplinas sagradas não percebem mais a própria significação das palavras pelas quais os dogmas que Deus revelou são propostos pelo magistério. A ofensiva contra a filosofia escolástica é então necessária para se quer mudar o dogma, atacar a tradição. Mas o que é a tradição? Parece-me que, com frequência, a palavra é imperfeitamente compreendida. Comparam-na às tradições como existem nas profissões, nas famílias, na vida civil, o buquê fixado sobre a comunheira da casa quando se coloca a última telha, o cordão que se corta para inaugurar um monumento e etc. Não é disto eu falo. A tradição não são os costumes legados pelo passado e conservados por fidelidade a este, mesmo na ausência de razões claras.
A tradição se define como depósito da fé, transmitido pelo magistério de século em século. Este depósito é aquele que nos deu a revelação, isto é, a palavra de Deus confiada aos apóstolos e cuja transmissão é assegurada por seus sucessores. Ora, atualmente, se quer pôr todo o mundo em pesquisa, como se o credo não nos tivesse sido dado, como se nosso Senhor não tivesse vindo trazer a verdade uma vez por todas. Que se pretende encontrar com toda essa pesquisa? Os católicos a quem se querem impor reconsiderações, após lhes ter feito esvaziar suas certezas, devem lembrar-se do seguinte: o depósito da revelação terminou no dia da morte do último apóstolo. Acabou, não se pode mais nele tocar até a consumação dos séculos. A revelação é irreformável. O Concílio I do Vaticano relembrou explicitamente: a doutrina de fé que Deus revelou não foi proposta às inteligências como uma invenção filosófica que elas tivessem que aperfeiçoar, mas foi confiada como um depósito divino à esposa de Jesus Cristo, Igreja, para ser por ela fielmente conservada e infalivelmente interpretada. Mas disse-a o dogma que fez Maria a mãe de Deus. Não remonta senão ao ano de 431 e da transubstanciação em 1215. A infabilidade pontifícia a 1870 e assim por diante. Não houve aí uma evolução? De modo nenhum. Os dogmas definidos no curso das idades estavam contidos na revelação. A Igreja simplesmente os explicitou. Quando o Papa Pio XII definiu, em 1950, o dogma da Assunção, ele disse precisamente que esta verdade da translação ao céu da Virgem Maria com seu corpo se encontrava no depósito da revelação, que ela existia já nos textos que nos foram revelados antes da morte do último apóstolo. Não se pode trazer nada de novo neste domínio, não se pode acrescentar um só dogma, mas exprimir os que existem de uma maneira sempre mais clara, mais bela e mais grandiosa. Isto é tão certo que constitui a regra a seguir para julgar os erros que se nos propõe cotidianamente e para rejeitá-los sem nenhuma concessão. Bossuet escreveu com energia: quando se trata de explicar os princípios da moral cristã e os dogmas essenciais da Igreja, tudo o que não aparece na tradição de todos os séculos é especialmente na antiguidade. É por isso mesmo não somente suspeito, mas mal e condenável. E é o principal fundamento sobre o qual todos os santos padres da Igreja e os papas, mais que os outros, condenaram falsas doutrinas, não havendo nada de mais odioso à Igreja Romana que as novidades. O argumento que se faz valer aos fiéis aterrorizados é este: vós vos agarrais ao passado, sois passadistas, vivei com o vosso tempo. Alguns desconcertados não sabem o que responder. Ora, a réplica é fácil. Aqui não há nem passado, nem presente, nem futuro. A verdade é de todos os tempos, ela é eterna. Para difamar a tradição, opõe-se à Sagrada Escritura à maneira protestante, afirmando que o Evangelho é o único livro que conta, mas a tradição é anterior ao Evangelho. Se bem que os sinóticos tenham sido escritos bem menos tardiamente do que se tenta fazer crer. Antes que os quatro tivessem terminado a sua redação, passaram-se vários anos. Ora, a igreja já existia, tinha havido Pentecostes, acarretado numerosas conversões, 3.000 no mesmo dia, ao sair do cenáculo. Em que acreditaram eles naquele momento? Como se fez a transmissão da revelação e não ser por tradição oral? Não se poderia subordinar a tradição aos livros santos e, com mais forte razão, recusá-la. Mas não creiamos que, fazendo isso, eles tenham um respeito ilimitado pelo texto inspirado.
Eles contestam mesmo que ele seja na sua totalidade. O que há de inspirado no Evangelho? Somente as verdades que são necessárias à nossa salvação. Por conseguinte, os milagres, os relatos da infância, os acontecimentos e os atos de nosso Senhor são remetidos ao gênero biográfico, mais ou menos lendário. No concílio, discutiu-se sobre essa frase, apenas as verdades necessárias à salvação. Havia bispos que queriam reduzir a autenticidade histórica dos evangelhos, o que mostra que ponto o clero estava gangrenado pelo neomodernismo. Os católicos não se devem deixar iludir. Todo o evangelho é inspirado. Os que os escreveram tinham realmente sua inteligência sobre a influência do Espírito Santo, de tal sorte que a totalidade é a palavra de Deus. Verbum Dei. Não é permitido escolher e dizer hoje, nós tomamos tal parte, nós não queremos tal outra. Escolher é ser herético, segundo a etimologia grega da palavra. Não é menos verdade que é a tradição que nos transmite o Evangelho e pertence à tradição ao magistério explicar-nos o que há do Evangelho. Se não temos ninguém para nolo interpretar, podemos ser muitos a compreender do modo inteiramente oposto a mesma palavra de Cristo. Desemboca-se, então, no livre exame dos protestantes e na livre inspiração de todo esse carismatismo atual que nos lança na pura aventura. Todos os concílios dogmáticos nos deram a expressão exata da tradição, a expressão exata do que os apóstolos ensinaram. É irreformável, não se podem mais mudar os decretos do Concílio de Trento. Porque eles são infalíveis, escritos e baixados por um ato oficial da Igreja. A diferença do Vaticano II, cujas proposições não são infalíveis, porque os papas não quiseram comprometer sua infalibilidade. Ninguém, então, vos pode dizer, vós nos agarrais ao passado, permanecestes no Concílio de Trento. Porque o Concílio de Trento não é passado. A tradição se reveste de um caráter intemporal, adaptado a todos os tempos e a todos os lugares. Próximo encontro, nós lemos o capítulo número 18. Somente fazendo uma pequena observação aqui deste parágrafo, em que o Monsenhor Marcel Lefebvre faz essa observação a respeito dos evangelhos da Bíblia, né? Que nós não podemos ler a Bíblia assim como se fosse um livro qualquer. A gente precisa de ajuda, nós precisamos ou de um sacerdote, um bom sacerdote, ou algum livro que remete aos evangelhos, às escrituras, né? Escrito pelos santos padres da igreja. E nós temos várias homilias, né? Como Santo Agostinho, né? Santo Afonso Maria de Ligório, São Domingos, vários santos que pegaram as escrituras e trouxeram para nós. São Francisco de Assis, né? Então nós temos vários santos, né? São Leão Magno, São Gregório. Então, assim, Dom Marcel Lefebvre faz essa observação, porque se nós começarmos a ler a Bíblia, e eu já fiz muito isso, pasmem, das mães que oram pelos filhos. Né? Eu vou citar aqui bem nitidamente, justamente, porque o que foi acontecendo? Foram entrando seitas dentro da igreja, entrando seitas, a partir do Concílio do Vaticano II, renovação carismática, e isso daí foi realmente transformando, tirando a tradição, retirando esse depósito da fé e colocando o modernismo dentro da igreja. Nós não podemos fazer interpretação da Bíblia a nosso bel prazer. Muitos pegam a Bíblia e abrem como um livro qualquer. Vou abrir aqui e ver o que o Senhor está me dizendo. E lê. E acha que aquilo ali vale para você. Isso daí é protestante. Isso daí é heresia. E você está cometendo um pecado mortal diante disso. Então não faça isso. Por isso que nós temos essas homilias antigas, belíssimas para a gente buscar,
Existem muitos sites que as contêm, né, como as de Santo Agostinho. Existem livros belíssimos. Eu tenho alguns livros aqui que eu já comprei de meditação, que realmente pegam as passagens realmente da Bíblia, o que Jesus quis dizer e traz para nós. Porque esse é o depósito da fé. Essa é a interpretação do Espírito Santo dada a esses santos, dada aos apóstolos para escrever. E eu não posso interpretar a meu bel prazer. Certo? Então, vamos ficando aqui. Vejo vocês no próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Vejo vocês no próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.